E Marcos André, eu sei que você vai dizer que em 2002, nas eliminatórias, o Brasil foi mal e ganhou a Copa do Mundo. Realmente, pode ser. Recentemente agora a gente bateu recordes e recordes em eliminatórias, mas não ganhou nada em Copa do Mundo. Vamp, mas é mais um fracasso para a seleção brasileira, né? É mais um momento de reflexão. Aonde o Brasil está errando, na sua opinião, para ter campanhas tão ridículas em Copas do Mundo e agora a pior campanha da história nas eliminatórias, Marcos André? Boa tarde, Tico, Flávio, Maldo, boa tarde a todos, né? Cenário novo. Pelo menos legal, quando você vir aqui, você vai estar que nem a gente também, fardado, uniformizado, aí eu vou vibrar. Mas, Tico, assim, ó, eu tava olhando a pior campanha, né? A seleção de 2002 perdeu também 6 jogos, né? Perdemos do Chile, fora de casa, né? Chile, Equador, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, né? Só que era a pior campanha até então. Até então era de 2002, que depois veio a ser campeã. Só que fez a diferença em casa, por isso que fez uns pontos até a mais. O Brasil, com 8, agora nessa campanha, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E aí todo mundo falou, o Brasil precisava ganhar da Venezuela naquele último jogo lá, que meteu foi 3 ou foi 4, ganhou. E eu tava olhando que... Aí eu peguei a tabela toda, né, das eliminatórias de 2002, o Brasil poderia até ter perdido a Venezuela, queria. O Brasil já chegou, para não ir para a Copa, teria que ser goleado. É impossível. É impossível pela Venezuela, né? E em relação à campanha, a gente sabe que aumentou o número de seleções para a Copa do Mundo, são 48, não vai quem não quer, né? Você vê que na última rodada ali, brigando pela repescagem, chegou Bolívia e Venezuela. As outras seleções, várias seleções aí do mundo, a gente viu ontem a Noruega metendo 11-1. Né? Tem as babas também nas eliminatórias europeias, africanas. Na Ásia também tem, na Oceania, a Nova Zelândia conseguiu a classificação. Nova Caledônia vai para né, para a repescagem. A Bolívia. Aí você pega assim, vou falar do jogo, eu quero falar do jogo. Não da classificação, que o Brasil já estava classificado a colocação. Mas se fosse da forma que nem era antes, o Brasil ia para uma repescagem. Mas não é, tem que aceitar o que é. O regulamento é esse agora. Se fosse há 4 anos atrás, o Brasil estaria numa repescagem por ter terminado na 5ª colocação. E antes ia só os 4 primeiros. Vou falar do jogo. O Miguelito, ele joga, é aqui do Santos, né? Está emprestado ao América Mineiro. O América Mineiro. Como é que você pode deixar um Miguelito, com todo respeito, Miguelito deitou e rolou no jogo, com jogadores internacionais, jogadores que jogam no Tottenham, jogadores que jogam em times grandes da Europa, Newcastle, West Ham, Campeonato Premier League, jogadores que jogam no Barcelona, jogadores que jogam em outras agremiações muito maior. Aí eu tava dizendo, mas o Miguelito vive lá em El Alto. Não vive alto. Ele vive... Bola em Belo Horizonte, morou aqui um tempão em Santos. No mar. Entendeu? Então, se tá ruim para uns caras, devia estar ruim pro Miguelito, que tecnicamente ele não tem esse poder de que os caras jogam contra grandes jogadores do mundo todo. Foi um jogo muito ruim do Brasil, não deu um chute no gol. Pênalti discutível, né? Mas, de fato, o jogo de ontem deu calafrios. Um jogo muito ruim da seleção brasileira. Eu vou até perguntar para o Flávio, porque eu não considero nem só o Ancelotti, mas eu considero o Ancelotti com coragem de botar a molecada para jogar. Porque o Ancelotti vai ter essa coragem de renovar a seleção brasileira. Porque hoje precisa da renovação. Eu sei que tem todo o aspecto de, são jogadores muito importantes, o Neymar fisicamente bem, ele tem que estar. Tá bom, mas mesmo fisicamente bem, hoje ele tá atrás do Estevão. Hoje ele tá atrás do João Pedro. Hoje ele tá atrás do Rafinha. Ele tá atrás do Martinelli. Se for para entrar para algum lampejo em algum jogo, tudo bem. Agora, precisava de alguém para colocar esses caras para jogar. Tava tudo muito viciado, Flávio. Eram sempre os mesmos. Não, vai ter que ter centroavante. Vamos convocar o Pedro. Coloca o Pedro aí. Não vai ter. Coloca o Rodrigo. O Rodrigo é pior que qualquer um desses moleques, gente.
Ele pode ser mais técnico, mas o Rodrigo cansou de jogar na seleção brasileira e nunca foi decisivo. Foi decisivo em alguns jogos pequenos, o Rodrigo. E hoje a gente tem pedindo passagem a essa molecada. Hoje a gente tem João Pedro, hoje a gente tem o Estevão. Quantas vezes a gente falou que o Estevão é o único potencial craque que a gente tem no futebol brasileiro? Tem que botar esse moleque para jogar. Tem que dar confiança para ele vestir a camisa da seleção brasileira. E aí ainda vou citar aqui o Luiz Henrique, que cresce na seleção, não dá para ter como parâmetro o jogo na altitude. Mas, Flávio, ontem mesmo a gente listou aqui 12 nomes de bons atacantes para a seleção brasileira. A gente falou João Pedro, Estevão, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Luiz Henrique, o próprio Vamp, tem o Endrick também, que não foi convocado, mas é um baita jogador também. Tem o Marcos Leonardo, tem o Caio Jorge. São vários grandes jogadores aí que o Brasil tem numa nova geração. Ou seja, dá tempo, Flávio, para até a Copa do Mundo renovar essa seleção brasileira e chegar com futebol competitivo, como disse o Mauro César Pereira, apesar desse fracasso nas eliminatórias? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Bom, primeiro, todos esses caras que foram citados já tinham sido convocados, né? Então, tem o Matheus Cunha também e tal. Não muda muito, é uma geração que eles estão trocando. Tem o Vinícius Júnior e tal. E a maioria... Mas não jogavam, Flávio, mas jogavam pouco. E vão continuar jogando pouco. Por exemplo, um nome que o Ancelotti destacou, e eu também acho que ele está certo, quando ele fala do Casemiro. Vai jogar o Casemiro. Vai jogar o Marquinhos, vai jogar o Alisson. Essa é a espinha dorsal. É claro, vai jogar o Vinícius. Esses caras são a espinha dorsal. O Alisson, o Marquinhos, o Casemiro, o Vinícius Júnior. Isso. Na cabeça dele. O Paquetá vai jogar, se voltar, né, a jogar tudo que pode. É aquilo que já estava aí. Flávio, eu só discordo de você quando você diz, não mudou muita coisa. Todos continuam sendo convocados e vão jogar. Para mim, mudou. Para mim, mudou muita coisa. Até porque eu escutei do Dorival Júnior que era uma pena ter o Neymar lesionado porque ele estava construindo o time em torno do Neymar. Então já não é a mesma coisa. Não dá para dizer que é a mesma coisa. O Ancelotti, em momento nenhum, pensou em dizer que a seleção jogava em torno do Neymar, que estava esperando o Neymar para jogar em torno dele. É tudo muito viciado no Brasil de treinador para ficar bajulando o Neymar. Não é só adversário que bajula. Então, só de você saber que não está na cabeça do Ancelotti, o que estava na cabeça do Fernando Diniz e do Dorival, porque os dois diziam isso. Os dois diziam, não... Para quem o Ancelotti ligou depois da primeira convocação, você lembra? Tá bom, ele ligou. Mas ele em momento nenhum pensou em botar a seleção para jogar em torno dele. Eu não sei. Ele não tem o Neymar. Ele não tem o Neymar. O Neymar está fora de condição física. Eu não sei. Se ele tiver o Neymar, eu não duvido que ele faça o time em cima dele. O Neymar estava em condição física quando o Dorival Júnior estava pensando em convocá-lo? Não estava. Não, e não convocou. Não convocou porque ele machucou. Isso, machucou inclusive na seleção. E o Ancelotti. Ele não estava machucado. Se o Neymar tiver 70%, 60%, ele vai ser chamado pelo Ancelotti. Vai ser chamado. Mas o Ancelotti não vai colocar a seleção para jogar em torno dele. Se ele tiver, até no banco. Se ele tiver condição física, que eu não acredito que vai ter, ele vai fazer isso. Pode ter certeza. Então, ele sabe que é diferente. O que eu estou querendo te dizer é que o Ancelotti já mudou. Ele prega uma renovação e ele não é refém de nome nenhum. Os outros eram reféns, gente. A gente sempre falou aqui que quem mandava na seleção brasileira era o Neymar, pô. E era. Era convocado quem era amigo do Neymar, quem era parça do Neymar. Era. E já era assim na época do Tite. Eu sei que na época do Tite era assim, porque me falavam os bastidores, inclusive. Que tinha jogador que acabou não se dando tão bem que deixou de ser convocado. Então, querendo ou não, isso já muda alguma coisa. É uma outra cabeça. O que é fazer uma seleção ou um time jogar para um cara? Entendeu o que eu tô falando? Vocês falam assim, o Scaloni caiu lá e tal, não tinha ninguém, ele foi e fez a seleção para jogar pro Messi. Perdeu da Arábia Saudita no primeiro jogo, veio aos trancos e barrancos, aí nos mata-mata
foi indo, teve aquele jogo contra a Holanda muito difícil, outros jogos. Quando se fala assim, montar um time para jogar para alguém, por exemplo, homem de área. Fica na área, não volta, chegamos na linha de fundo, primeiro passe, sempre procura o cara. No primeiro pau, no segundo pau, sempre olha para ele. Fazer um time, uma seleção para jogar para o Messi, foi deixar o Messi à vontade, sem cumprir a obrigação de ter que voltar para marcar alguém. E primeiro passe, sempre procurando o Messi, para que ele esteja sozinho. Isso é montar alguma coisa, porque você fala assim, vou montar um time para jogar para alguém. Como é que faz para montar, para jogar para um cara só? O 2002, o time não jogou em função do Ronaldo? Não tinha o Ronaldo, o Filipão botou 3 zagueiros e 3 caras de qualidade com 2 melhores lateral do mundo na época. Roberto Carlos de um lado, Cafu do outro. E Ronaldo jogou praticamente todo o jogo da Copa, depois do jogo, tomando injeção, tudo. É procurar o cara. Aí outra, não jogou em torno do Ronaldo, não. O Rivaldo foi melhor. Não, é isso que eu tô falando. Quando você tem um cara do calibre do Ronaldo, do calibre de um Pedro, de um calibre de um cara que finaliza, você sempre vai estar procurando ele a todo momento. As jogadas são feitas para ele. Tem que olhar para aquela lá, né? Então vamos mudar para cá. Porque tem tanta câmera aqui, Tico, que bom, agora tá bom. A estrutura aqui tá boa. Então é o seguinte, em torno do Messi, vamos jogar em torno do Messi. Você vê as declarações do Depou, o Enzo Fernandes, que foi para a Copa, hoje é um dos maiores jogadores de meio campo na posição dele no mundo, ele nem frequentava a seleção da Argentina. Ele foi um achado 2 meses antes da Copa do Mundo, porque teve vários jogadores argentinos machucados, que não foram da Copa. Jogar pro Messi... Pô. Claro, o Lautaro era titular. Então, jogar pro Messi é não deixar o Messi voltar muito, ficar à vontade. Depois fala até hoje, ó, se eu tiver que ter 2 coração, 2 pulmão, 4 pulmões, 5 pulmões, sei lá, a gente vai tudo correr pro Messi. Porque é o cara que na hora do o passe final é decisivo, a finalização é muito boa. Porque se for assim para montar... montou a seleção pro Neymar. É deixar o Neymar à vontade, não ter que voltar, não vai ter que marcar ninguém, só que ele vai ter que ficar muito próximo da área. Tem da área de preferência. Entendeu? Para decidir, Flávio. É isso que é se montar. Quando você vê o Vasco jogando e o Verratti fazendo gol pra caramba, porque sabe que tem ele ali, ele é o diferencial do Vasco na bola final. É isso que é se montar para alguém correr mais, deixar ele mais próximo da área e toma de cruzamento. Pode ver, o Vasco cruza a maioria das bolas tudo pro Verratti. Aí você montar um esquema para o jogador. Você pega o Ancelotti que foi treinador aí do Real Madrid por muitos anos, tudo lá. Qual era o esquema? Deixar o Vinícius Júnior aberto. Na Europa todo mundo gosta de jogar avançado. O time pequeno lá adianta a marcação. E o Toni Kroos com o passe final e o Modric só metendo bola, o Vinícius Júnior pegava aqueles espaços. E aí deitava e rolava. Aqui no Brasil já é diferente. Na América do Sul, todo mundo vê os jogos do Real Madrid. Tu acha que o Equador ia de peito aberto. Bolívia, Argentina, as seleções. Aqui, vamos marcar o Brasil em cima e dar o espaço pro Vinícius Júnior fazer o que ele faz no Real Madrid. Aí já é outra competição. Lá na Europa, os clubes pequenos saem para marcar. Gosta de sair jogando e vai e dá campo. Aí por isso que muitas vezes a gente critica aqui o Vinícius Júnior. Eu mesmo ainda não vi uma grande atuação do Vinícius Júnior, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele não tem aquele espaço que tem lá quando ele joga no Real Madrid. Time pequeno quando joga com o Real Madrid não fica lá atrás, não. Pode ver, sai pro jogo também.